Olá, você que está nos assistindo, muito bem-vindo, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, né? Aqui você vai encontrar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai trazer para a sua vida a direção daquilo que Deus tem para os seus dias. E hoje eu quero começar falando com você nesse nosso primeiro vídeo do quadro Fale Fé, né? Quero conversar com você sobre fé que age. Nós precisamos entender que uma fé histórica, aquela que nós sabemos apenas que Jesus existe, aquela que apenas ouvimos falar por tradição, aquela que nós entendemos que Jesus de fato é o Filho de Deus, mas que esse fato não muda a nossa vida, ela não vai fazer com que a sua fé entre em ação. Não vai trazer para você tudo que Deus prometeu através da vida de Jesus, através do sacrifício de Jesus e através daquilo que Ele preparou para nós, para aqueles que andam, para aqueles que buscam e para aqueles que desejam estar ao lado de Jesus, tá certo? Então eu quero compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus. Você vai abrir agora a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10, verso número 46, e a gente vai ler um pouquinho e meditar um pouco sobre aquilo que a Palavra de Deus traz nessa passagem. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os advertiam severamente para que o se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu para chamá-lo. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um salto só, pôs-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Esse texto ele traz alguns ensinamentos profundos da palavra. Esse texto traz algumas verdades que nós precisamos esclarecer para que possamos ter uma fé que age, ao invés de ter uma fé estagnada, uma fé histórica. A gente percebe no verso 46, o relato de quando uma multidão vinha caminhando com Jesus, saindo da cidade de Jericó. Entretanto, naquele momento havia ali Bartimeu à beira do caminho, e a Bíblia vai deixar claro no verso 47, assim que ouviu que era Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra ouviu, porque quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o que o texto está trazendo, verdades vão surgir diante daquilo que a gente tem lido. Eu quero que você entenda que a palavra está dizendo que ele ouviu. Ouvir é um ato involuntário. Ouvir é algo fisiológico. Ouvir é um ato passivo, A gente ouve pela capacidade auditiva biológica. Todo mundo ouve alguma coisa. Agora eu quero chamar a sua atenção e a possibilidade de você deixar apenas de ouvir e passar agora a escutar. Escutar, por sua vez, é um ato ativo. É algo que você faz intencionalmente. É o ato de prestar atenção, compreender e processar o som ouvido. Requer interesse e foco na mensagem. Interessante é que Bartimeu apenas ouviu. O fato dele ter ouvido já o impulsionou a
pôs-se a clamar. Ele ouviu falar de Jesus e nesse momento tem uma mudança, estratégica na vida de Bartimeu, porque ele não se vence quando as pessoas disseram para ele: cala-te, cego, não incomodes mais o mestre. Ele, por sua vez, continuou clamando, continuou falando, e isso fez com que a sua fé fosse colocada em movimento, porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, no verso 17 vai dizer: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Bartimeu apenas ouviu. O fato dele ter ouvido o impulsionou. Então eu quero que você se sinta agora impulsionado pela fé, impulsionado por ouvir essa palavra e decida tomar uma decisão. Porque quando nós ouvimos, prestando atenção, escutando, a efetividade da palavra ainda é mais profunda, porque a palavra vai dizer que ela vai e ela não volta vazia. Romanos capítulo 12 vai dizer que não nos conformemos com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, qual seja a perfeita e qual seja a agradável vontade de Deus. O texto de Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, deixa claro que existe uma vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se é nada disso que você tem vivido na sua vida, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que você haja pela fé, pelo que você ouve, e decida entender e buscar em Deus aquilo que já está preparado e proporcionado em Cristo, porque existe uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus. Essa boa e perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus, ela vem junto com a disposição de transformar a mente, de transformar como nós pensamos, como nós falamos. Quando nós pensamos certo, nós falamos certo. Quando nós falamos certo, nós agimos certo. Se você tem ouvido vozes como Bartimeu ouviu a multidão, cala-te, cego, e tem parado diante das vozes que você tem ouvido, você tem se deixado paralisar por adversidades. Mas eu quero estimular você a desenvolver a sua fé, porque a palavra vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 e 13, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Então, diante da palavra de Deus, nós podemos entender que não tem como esconder o nosso coração, ocultar as nossas intenções. Ouvir a palavra, se expor à palavra, meditar na palavra, escutar a palavra, vai fazer com que em nós haja uma transformação, porque o ato de agir em fé, se posicionando para ouvir, gerou em Bartimeu o milagre que ele precisava. Ele voltou a enxergar. Então eu quero declarar sobre a sua vida, aonde quer que você esteja, em qualquer que seja a fase, que essa palavra tenha alcançado você. Entenda que há tempos e estações, e entender os tempos e as estações da sua vida facilitará o seu caminho. Nenhum sofrimento que você está vivendo ou tem vivenciado define você. São fases, elas vão passar, e em Cristo há sim descanso, em Cristo há sim esperança. Ouça a palavra, se mova em fé, passe a escutar intencionalmente, transforme a sua forma de pensar, porque logo e certamente a sua forma de agir alcançará o seu desejo e sua vontade de ver o milagre realizado, porque a perfeita, boa e agradável vontade de Deus é o que Ele tem separado e preparado para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam. Seja abençoado,
tá certo? Da prática da palavra. Deixa o seu comentário, deixa aqui temas que você gostaria de ouvir, porque nós estaremos sempre trazendo aqui para você uma palavra de fé. Fale Fé é a linguagem do céu. Fé move o coração de Deus. Fé é a ferramenta, é o caminho, é o veículo que nos faz alcançar aquilo que Deus tem para nós. E se você tem algum comentário, se você tem algum pedido de oração, deixa aí embaixo que estaremos orando por você. Eu quero agora orar pela sua vida, para que o Senhor alcance você aonde quer que você esteja. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a cada um deles que estão nos assistindo, que estão nos vendo, porque o Senhor é bom o tempo todo e a sua vontade já é revelada na tua palavra. Que aonde esteja, a tua palavra de vida, a tua palavra de cura os alcance. Eu quero declarar vida plena de Deus, vida em saúde de Deus. Declaro agora toda a enfermidade saindo em nome de Jesus. Sejam curados dos ossos, curado da mente, toda dor nas pernas, nas articulações, saindo agora em o nome de Jesus. Sejam curados em o nome de Jesus. E eu quero que você esteja conosco, compartilhe esse vídeo, seja uma ferramenta de anunciar essa fé e essa palavra que desenvolve atitudes e nos faz agir em direção à vontade de Deus. Seja abençoado na prática da palavra de Deus.